Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No artigo dessa semana vamos ver o seguinte: a atividade física pode ajudar no tratamento da disfunção erétil. Aqui a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado, aqui a gente tem o título do artigo, a data de publicação, aqui o autor, tá? E esse artigo é um artigo de revisão. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Assim como eu tenho feito com alguns artigos aí de revisão com vocês, a leitura é um pouquinho diferente. E aí, eu quero trazer aqui já pontos do próprio resumo para a gente entrar no texto, né, e fazer um apanhado geral do texto. O autor coloca aqui que a atividade física ali está associada com adaptações metabólicas e psicológicas e que essas adaptações são as mesmas ou adaptações compatíveis para se tratar a disfunção erétil. E aí vale ressaltar que ao longo do texto ele vai tratar a disfunção erétil como ED. E aí ele coloca aqui quais são essas adaptações. Por exemplo, aumentar a expressão de um grupo de enzimas, tá bom? Aumentar a testosterona, diminuir estresse e ansiedade, e assim sucessivamente. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo enquanto espécie, o nosso risco de ter disfunção erétil ela vai aumentando, chegando ali a aproximadamente 90% em homens com mais de 70 anos de idade. E aí, existem tratamentos aqui para os tratamentos mais conhecidos, mais utilizados e mais prescritos aí para tratar a disfunção erétil, tá bom? Como por exemplo aqui terapia de casal, tá bom? Ou terapia psicossexual, enfim. E aí tem esse PDE5-IS, um inibidor, tá bom? Quero que vocês só lembrem dele, é um inibidor específico ali. E aí, E aí, vale ressaltar o seguinte, que o uso, por mais que o uso da atividade física seja recomendado para ajudar no tratamento da disfunção erétil, quando ela entra ali na primeira linha, ela é limitada, tá certo? Porque a gente pode melhorar esse problema da disfunção erétil até aqui. Aqui não sobe mais, tá certo? Então aí entraria a parte farmacológica ou aqueles outros tratamentos que eu mostrei para vocês aqui em cima. Beleza? E aí, com relação à inatividade física e o fator de risco para a disfunção erétil, ele traz aqui no texto revisões sistemáticas com meta-análises, mostrando o seguinte, que de forma geral, se tratando da inatividade física, quanto menor o seu tempo de atividade física, maior o risco de você ter uma disfunção erétil. Ou se você não faz nenhuma atividade física, no caso você é inativo, então seu risco aumenta ainda mais, tá certo? E aí ele coloca aqui as revisões bibliográficas, revisões sistemáticas com meta-análise, depois vocês só quem quiser só descer lá nas referências e dar uma olhada, tá? Aqui ele fala da eficácia dos outros tratamentos, que nem eu citei anteriormente, tá bom? E da combinação de tratamentos, tá? Fala também da parte farmacológica, etc. E também um pouquinho da atividade física também como tratamento, tá? Aí ele também entra aqui no artigo numa parte mais fisiológica e bioquímica que eu não vou entrar com vocês, tá bom? Quem quiser saber mais,
só baixar o artigo, o link está na descrição. Fala um pouquinho da fisiologia e da patofisiologia da doença, tá? Da doença não, perdão, da condição clínica, né? E aí fala aí dos benefícios do exercício físico de maneira geral, que a gente já sabe melhora cardiovascular ou efeito protetor, tá bom? Melhora do sono, melhora da qualidade de vida, aumento de testosterona, melhora ali fatores psicológicos como estresse, ansiedade e depressão. E aí ele aborda aqui o exercício físico, não, perdão, a atividade física como medicamento, tá bom? Aí falei de alguns posicionamentos. E aí a gente chega na parte aqui interessante, quando ele desmembra tipos de exercício. Por exemplo, um exercício aeróbico promove adaptações vasculares. Um treinamento resistido, ou treinamento de força, ou treinamento contra resistência, mais 1 milhão de nomenclaturas, vocês escolhem aí quais vocês querem usar, melhora a testosterona, ou seja, aumenta o nosso nível de testosterona. Esportes de combate melhoram ali ou aumentam a nossa autoestima, tá bom? E ajudam ali no controle do estresse. E atividades em grupo ou atividades ao ar livre promovem melhoras psicológicas, tá certo? E ele ainda fala aqui que seria interessante a combinação desses 4 tipos de atividades, para dar um up na ajuda que a atividade física promove na disfunção erétil, tá? Que mais? Ele fala aí a respeito da prescrição de atividade física, fala também para indivíduos ali com idades avançadas, tá? E aí ele passa dar um panorama geral ali do porquê que não se ouve falar muito disso para esse tipo de condição aí, que é a disfunção erétil, tá? E aí ele traz aqui na tabela 1 um exemplo para maximizar a atividade física como tratamento para disfunção erétil, né? Aquilo que eu mostrei para vocês ali, os quatro tipos de exercícios que o autor fez a divisão. E ele fala o seguinte, para dividir aqui em corrida, né? Treinamento resistido, boxe, natação, treinamento resistido e aos finais de semana que você descansar, tá bom? Então aqui tem a atividade. Aqui tem a duração em minutos, então não passando de 60 minutos. A intensidade, então, variada, alta, moderada e alta. E aqui detalhes, né? Aqui no caso seria um treinamento outdoor, ou seja, o indivíduo não correr na esteira, que é o que a gente está acostumado a prescrever, né? Mas sim ir para o parque, ir para a rua. Aqui seria um treinamento do corpo todo, tá bom? Aqui seria uma aula em grupo, tá bom? Não somente um personal, que também acontece muito, a pessoa contrata um personal fight, tá? Ali aulas em duplas ou trios seria mais interessante. Você aqui mudar o seu ambiente, né? Ir para a piscina e aqui de novo treinamento do corpo todo. E aí, no dia de descanso, ele fala aqui para dar uma caminhada, tá bom? No espaço verde, tá? Ou em algum local onde tenha o céu aberto ali, onde você consiga ver o azul do céu, tá? E ele também fala que a atividade física pode melhorar ali
ele sugere, né, que a atividade física pode melhorar a farmacocinética, ou seja, melhora a terapia com os fármacos, tá bom? Que mais? E aí, o autor conclui aqui que é o seguinte, pro médico ou pro fisioterapeuta, ou para quem for pegar esse tipo de paciente que não seja alguém que mexa com exercícios físicos ou atividades físicas, não adianta somente você chegar e falar que, pô, faz bem, entendeu? Vai lá praticar. Mas você tem que explicar o porquê faz bem, tá bom? Falar das adaptações psicológicas e metabólicas, e mostrar também, por meio de números e dados ali, para que você consiga convencer o seu paciente a praticar atividade física, tá bom? Isso vai facilitar a receptividade do paciente e também a continuidade do mesmo. E ele coloca aqui o seguinte, tá? Que a atividade física poderia, e aqui entre parênteses, provavelmente deveria, substituir aquela siglazinha que eu falei lá no início para vocês, aquele fármaco PDE5IS, como um tratamento de primeira linha, tá certo? E aí, quem quiser saber o porquê disso, aí sobe lá na parte bioquímica e fisiológica do artigo, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito grande e muito chato. Então, aqui tem as referências, tá certo? E vamos subir para a gente finalizar. Então, se aí você quiser se cuidar para quando chegar ali nos seus 70 anos você não ser mais um na estatística, pratique atividades físicas. Valeu!